Beleza pura! Povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal e atenção, ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Já vou logo te antecipar. Eu conversei com o Fred, do canal Desimpedidos, e ele deu uma baita declaração surpreendente que tem muito a ver com a vida dele e o Vasco da Gama. Ele jamais declarou isso. Falou para mim, você vai acompanhar. Por isso, ative aí as notificações. No vídeo de hoje, eu vou trazer o rubro-negro declarado Mauro César. Mas, acima de tudo, um baita jornalista que vai falar sobre a rivalidade entre Flamengo e Vasco, a briga política no Vasco pós-morte do Eurico Miranda, 777, vai falar sobre o Pedrinho, chegada do Felipe Coutinho. Ele questiona a pesquisa que aponta o Vasco como a quinta maior torcida do Brasil. Tá imperdível. Você precisa acompanhar até o final, hein? Antes, deixa eu rodar a vinheta, que é o tempo que você tem para se inscrever no canal. Maravilha, se inscreveu no canal, né? Ainda não? Se inscreva agora, deixa aí o seu like. Antes do Mauro César, estou aqui no estádio de Wembley. Teremos a grande decisão da Liga dos Campeões, Real Madrid e Borussia Dortmund. E o meu papo com o Mauro César foi realizado dentro do estádio de Wembley. Deixa eu primeiro falar que o técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, regularizado pelo BID, vai estar à beira do gramado no jogo deste domingo entre Flamengo e Vasco. É algo muito importante pela entrega dele, pela energia que ele passa aos jogadores. Então ter ele ali na beira do gramado vai ser bem legal, né? Um espetáculo também para o torcedor do Vasco, poder acompanhar a chegada do novo treinador e que comece com o pé direito, né? Com uma grande vitória em cima do arquirrival Flamengo. Bom, vamos para o Mauro César, o bate-papo com ele. Muito carinho que eu recebi aqui no canal, o Rubro Negro, e acima de tudo, o jornalista Mauro César. Como é que você acha que vai ser o desfecho dessa história envolvendo a Vasco e a 777? Como é que vai terminar isso aí? Ô Barão, obrigado aí pelo convite aí para trocar ideia com o pessoal aí, com os torcedores do Vasco. Um abraço a todos. Assim, acabar bem não vai, né? Não tem como acabar bem, porque a 777 é uma empresa complicada, né? Você vê o caso aí do Genoa rebaixado, Hertha Berlim rebaixado. Estava para comprar o Everton, que corria risco de rebaixamento, mas escapou na Inglaterra, aqui na Inglaterra, né, de ser rebaixado, acabou que o negócio não avançou. Mas já tem um histórico, assim, de algumas situações bem confusas, né? E no Vasco também é uma situação muito conturbada. A grande questão com a desistência, né, dos donos lá da Crefisa, no caso, Lamáquia, de comprar a SAF do Vasco, quem é que seria esse investidor? Porque eu acredito que eles não vão deixar barato. Olha, eu coloquei um dinheirão aqui no Vasco, agora eu vou embora, eu deixo o dinheiro para trás. Não, eles vão querer recuperar essa grana na justiça, seja onde for. Então acho que vai ser uma longa batalha na justiça, a não ser que apareça um investidor que ofereça a eles uma quantia de dinheiro que os convença a vender os 70%, né, que eles têm. Os 30% são do clube, né, do Vasco da Gama. Para o Vasco seguir, quem sabe, tendo uma outra parceria, né? Um novo gestor, um novo proprietário aí do seu futebol, né? Porque na prática acaba sendo o dono, né? Ele tem 70% das ações, mas é uma relação muito complicada, conturbada, e que eu acho que aí tem uma questão que eu falo muito sobre isso, Baran, que é o seguinte: o pessoal no Brasil, toda vez que surge a ideia da SAF, desde que surgiram as SAFs no Brasil, associa muito a histórias bem-sucedidas. Aqui na Inglaterra você tem o Chelsea. O Chelsea era um clube médio, de momentos de grande. Virou um clube 2 vezes campeão europeu, campeão inglês, ganha títulos. É um dos grandes hoje aqui da Inglaterra e da Europa. Porque o dono investiu muito dinheiro durante muito tempo. E venderam agora para um outro grupo que continua colocando muita grana. É um time muito jovem, mas é um time com muito investimento. Mas tem várias histórias que não são Chelsea, não são Manchester City, de clubes que foram comprados por caras que não fizeram boa gestão ou que não colocaram tanto dinheiro. Então tem que ter muito cuidado, né, quando esse tipo de negócio é fechado, tem que ter muito cuidado, entender muito bem qual a intenção de quem está comprando e o que pretende fazer. Porque da mesma forma que o cara pode comprar um clube, uma pessoa como o John Texton no Botafogo, um grupo como a 777 no Vasco da Gama, e pode fazer investimento para ser campeão, o cara pode querer usar o clube para quê? Ficar no meio de tabela,
fazer negócio com jogadores, vender e comprar, e usando aquilo ali sem levar o time a ter a ambição que o torcedor espera. E o Vasco, o torcedor do Vasco, é óbvio, ele quer ganhar brasileiro, Libertadores, quer disputar os grandes títulos, que o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é uma das maiores torcidas do Brasil, e já está há muito tempo como coadjuvante, como não deveria estar. Mas essa mudança, de fato, parece que com a 777 não vai acontecer. Eu acho que o Vascaíno tem que torcer para surgir alguém com uma outra postura, com uma outra forma de pensar. E eu acho que até o próprio presidente do Vasco, Pedrinho, concorda com essa tese que eu estou defendendo aqui, porque ele já vem há algum tempo claramente tentando mudar esse cenário, né? O quanto que é ruim não ter o Vasco entre os grandes clubes postulantes a títulos, né? Durante tanto tempo. Eu acho muito ruim, é péssimo, né? Porque o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, né? Eu até questiono muito essa coisa do Vasco ser a quinta maior torcida, porque quando você viaja pelo Brasil, você vê muito mais vascaíno do que vê palmeirense, São Paulino e corintiano. Mas você acha que a torcida do Vasco é maior que a do Corinthians? Não, do Corinthians não, mas que a do Palmeiras e São Paulo, eu acho que é bem pau a pau ali. Pode não ser assim, São Paulo tem população maior que o Rio de Janeiro, então talvez pegando a região de São Paulo, região metropolitana, palmeirense e São Paulo podem ser mais numerosos? Pode, porque como tem mais corintiano em São Paulo do que flamenguista, rubro-negro no Rio de Janeiro, a população é maior. Mas pegando o Brasil todo, eu acho que o Vasco tem mais torcida do que as pessoas imaginam. Eu acho isso. Isso se percebe quando a gente viaja e quando a gente vê o Vasco viajar pelo Brasil e como ele é recepcionado por uma quantidade enorme de torcedores. Você pega uma cidade como Manaus, o pessoal leva Flamengo e Vasco, pô. Manaus fica a uma distância absurda do Rio de Janeiro. Acho que essas pesquisas elas deveriam ser feitas dentro do estádio, na porta dos hotéis e nos aeroportos, porque nesses lugares estão os verdadeiros torcedores, né? Tem muito isso, porque a pesquisa, geralmente essas pesquisas são feitas em cima de pesquisas eleitorais, né? Para prefeito, governador, presidente, essa coisa toda. Geralmente presidente, que todo mundo vota, né? É uma eleição nacional. E se você olhar, eu já tive esse cuidado de olhar uma vez, eu questionei até o Instituto de Pesquisa e para verificar os números, porque foi uma ocasião que eles deram um resultado que o Fluminense tinha torcido do tamanho da Portuguesa de Esportes. Isso tem alguns anos, tem uns 10 anos. Aí eu questionei o Instituto, falei, cara, mas como isso aqui? Isso não tem sentido, gente. Não é preciso entender nada de futebol para saber que o Fluminense tem mais torcida que a Portuguesa. Pô, peraí, a Portuguesa tem uma torcida pequena, valente, aguerrida, mas é uma torcida pequena. O Fluminense tem uma torcida que não é a maior do Rio de Janeiro, mas é uma torcida numerosa, que nos grandes jogos é capaz de lotar o Maracanã. Aí eu pedi para ver cidades, né? E aquela pesquisa ela era feita mais em cidades paulistas. Aí tem uma equação, tem um número, mas, cara, gera distorções. Eu acho que não são muito precisos esses números. Nunca achei. Não que eu não confie nas pesquisas, mas elas não são feitas especificamente para medir o tamanho das torcidas. Elas são feitas a reboque de uma outra coisa. Aí enfiam no meio ali. Qual é o seu time? E às vezes o cara fala o time, mas nem torce, não é um torcedor de verdade. Deveriam ser duas perguntas, né? Você gosta de futebol, acompanha? Sabe qual é o jogador? Minimamente se acompanha? Sim, acompanho. Não vejo todo o jogo, mas então você é um torcedor, né? Não é fanático, mas é. Você acompanha? Não, nem vejo nada. Mas o cara tem um time, né? No Rio de Janeiro todo mundo tem uma escola de samba, mas o cara de repente nunca sabe nem o samba da escola, nunca foi numa quadra, nunca assistiu um desfile. Ele só simpatiza. Então eu acho que o Vasco tem uma torcida muito numerosa, mais numerosa até do que para muita gente, do que muita gente imagina. E é muito ruim, porque é um clube muito grande e eu acho que assim, é a maior rivalidade do Rio de Janeiro, para mim é Vasco e Flamengo. São os dois grandes rivais. Com todo respeito ao Fluminense e ao Botafogo, eu acho que a maior rivalidade é Vasco e Flamengo. Eu vejo no torcedor do Flamengo, o Flamengo é o maior rival dos três. Isso é muito claro. Mas, para o rubro-negro em geral, o grande rival é o Vasco. Eu noto isso. Né? Você fala com o torcedor do Flamengo, você vê, é o Vasco, é o Vasco. Um ou outro, o Fluminense, é o Botafogo, porque de repente a família tricolor, o vizinho botafoguense é chato, o colega da escola, cria uma rivalidade. Mas em geral é o Vasco. Então é muito ruim isso, né? Que o Vasco esteja nessa situação. E o que eu acho sempre muito preocupante no Vasco é que sempre tem uma guerrilha política no Vasco, né? Depois da morte do Eurico ficou um vácuo no poder, independentemente dos acertos e erros do Eurico, e esse vácuo no poder gerou também muitas brigas, muita liminar, briga na justiça toda hora. Isso acalmou com a SAF, que a SAF tomou conta do futebol, mas eu temo que algo parecido volte a acontecer. E para o Vasco o ideal seria uma grande união dos vascaínos pelo Vasco, né? Com menos vaidade, menos preocupação com o seu grupo político e mais com o clube, né? Porque o clube tem condições de se regenerar, de se recuperar, porque tem torcida para isso e poderia estar numa outra situação. Eu honestamente torço para que sim. Até às vezes o pessoal, você é Flamengo, não, vou torcer contra. O Vasco só fosse burro. Eu quero o Vasco forte. O Vasco Flamengo tem que ser um jogo bom. O Vasco Flamengo tem que chegar. O Vasco Flamengo tem que estar brigando em Libertadores, tem que estar brigando em Campeonato Brasileiro, jogar no Maracanã, os dois fortes, como já foi em outros momentos das suas trajetórias, né? Não é bom para ninguém, para nenhum clube é legal ter um rival enfraquecido. Então para o Flamengo também não é bom, para o futebol carioca não é bom nem brasileiro. Então espero que o Vasco consiga aí dar uma mudada nisso. Só que a gente sabe que é uma caminhada difícil e o tema é bem complexo. Para finalizar, o Felipe Coutinho
Caso se confirme essa contratação, parece que é questão de tempo. Você acha uma boa? Eleva o patamar do Vasco? O que eu vou falar agora, espero que o torcedor ouça com atenção e não deturpe e não fique zangado comigo. O Felipe Coutinho está jogando muito pouco, né? Fez pouquíssimas partidas recentes. Então, eu não sei que Felipe Coutinho é esse que vai chegar no Vasco. Ele já há algum tempo ele não tem conseguido ter boa sequência. Se ele chegar no futebol brasileiro com boas condições físicas e conseguir jogar parte daquilo que já jogou nos seus melhores momentos, é claro que ele vai acrescentar muito. A minha dúvida é o que ele pode apresentar. Porque, assim, agora essa semana, por exemplo, surgiu um rumor de que o Thiago Alcântara poderia ir para o Flamengo. O Thiago Alcântara fez um jogo na temporada inteira. 13 minutos. Não vai jogar em lugar nenhum. O cara não consegue jogar, entrar em campo. Joga pra caramba, quando está fisicamente bem, mas ele não consegue jogar, infelizmente. O caso do Felipe Coutinho não é tão grave, mas o que eu tenho receio é se ele não pode ser uma história parecida com a do Rames Rodrigues. Não de comportamento, porque o Rames de São Paulo tem um comportamento que não é muito legal, né? Eu tenho certeza que o Felipe Coutinho não vai ter esse comportamento no Vasco, pelo respeito, carinho e pelo amor que ele tem pelo clube. Isso é muito claro. Mas eu digo da condição física, dele conseguir jogar, conseguir ter sequência e tudo mais. Se tiver, ele vai ajudar o Vasco. Ele vai ajudar o Vasco bastante. E também numa contratação dessas, que tudo é relação custo-benefício, né, Barão? Quanto custa o jogador, qual o tamanho do investimento, né? Em que condições está sendo feito. Se for uma coisa dentro daquilo que o Vasco hoje pode pagar, e se ele reunir condições físicas, ele ainda dá um caldo ainda. Acho que ele pode ajudar bastante. E aí, gostaram do bate-papo? Foi bacana, né? O Mauro César falou aí vários pontos muito interessantes envolvendo o Vasco da Gama. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E atenção, em breve, Fred, do canal Desimpedidos, fiz uma entrevista com ele e ele vai revelar algo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Se inscreva no canal, lembrando que de segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco ao vivo, a partir do meio-dia.